Sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas Comigo Mesma. Bárbara, acabei de descobrir uma coisa nova. Ui, lá vem ela. Vá, conta-me lá mais sobre isso. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, que é a minha mãe, que ela vai passar agora a apresentar-se. Olá, eu acho que já estou apresentada, sou mãe da Bárbara, sou Raquel, tenho 51 anos, gosto muito de animais, como se percebe, tenho um enorme orgulho em estar aqui hoje com a minha filha, neste projeto fantástico que é o Conversas Comigo Mesma. Ok, obrigada. Então, eu acho que... Tu pagaste-me? Paguei-te. Não me lembro disso, mas pronto. Acho que vou começar por perguntar assim... Podemos começar por aqui, que é o que é que para ti é ser mulher? Olha, para mim ser mulher não é em si uma definição, porque ser mulher é como se fosse um portal. Ser mulher, para mim, é um pouco viver, por um lado, viver em ciclos, até pela própria questão do ciclo menstrual, que é da mulher. Vivemos em ciclos emocionais, eu acho que vivemos em ciclos físicos, pela nossa excepcional capacidade de ser mães. Acho que isso faz de nós também aqui muito especiais. Ser mulher em Portugal, ser mulher na Europa também é completamente diferente do que ser mulher noutros países do mundo, como no Irão, onde os direitos da mulher estão amplamente cortados, como no Afeganistão ou por outro lado, como nós vemos na Palestina, não é? Portanto, essas mulheres não têm o poder de escolher. Eu, como mulher, vejo-me como alguém que tem o poder de escolher, tenho vários poderes de escolha na vida, posso escolher o que quer ser, se quer trabalhar, se não quer trabalhar, se quer estar mais ativa ou menos ativa. E, portanto, ser mulher é aqui um pouco um portal dinâmico, não é? Do ser humano, para mim, do meu ponto de vista. Boa. E falaste aqui de que tu podes escolher o que queres ser e o que é que podes fazer da vida. E então, o que é que tu fazes da tua vida? Olha, eu tenho a sorte de fazer duas coisas que acho que são o meu propósito, que acho que nasci para isso. Sou assistente social, sempre fui muito dedicada aqui à área social, durante muitos anos em regimes de voluntariado. Depois estudei, como sabes, não é, minha querida filha? Estudei, aprendi um pouco mais e neste momento faço parte de uma equipa muito especial na Câmara Municipal de Lisboa. Tenho realmente muito amor à minha profissão. Trabalho numa equipa que acompanha as pessoas em situação de sem-abrigo na cidade de Lisboa, num trabalho que é muito difícil, onde se trabalha aqui muito a resiliência. E tenho este trabalho durante o dia e depois tenho um pouco o oposto disto durante a noite, sou DJ, como também sabes. Estou já, o meu percurso já passou por várias casas e vários sítios e vários estilos musicais também. Eu comecei a pôr heavy metal, hoje em dia ponho muito disco. Aliás, mais daqui a pouco vou estar a pôr música numa noite disco. Mas tenho este lado da noite e da música e da criatividade e de poder aqui estar também em contacto com o lado bonito e da harmonia da vida. E acho que estas duas profissões a mim complementam, preenchem e acho que me fazem aqui conseguir ter algum equilíbrio, porque são realmente aqui polos muito opostos. Tu falaste aqui sobre o facto de trabalhares com pessoas em situação de sem-abrigo e queria-te perguntar um bocadinho como é que é a tua experiência, não como pessoa em situações de sem-abrigo, porque não é o teu caso, mas como é que tu vês as mulheres que estão em situação de sem-abrigo? Porque eu sei que tu tens-me vindo a falar que o número de mulheres na rua tem aumentado relativamente ao número de homens. E da tua experiência, como é que é a experiência dessas mulheres na rua? Se é diferente dos homens, o que é que por que dificuldades, ou se existem mais dificuldades que elas passam só pelo facto de ser mulher? Pronto, como é que Obviamente que sim. Bem, há aqui uma pequena ressalva que eu quero fazer. O número de mulheres em situação de sem-abrigo tem vindo a aumentar, não comparativamente ao número de homens, mas comparativamente a números que havia há 2, 3 anos atrás. Existe realmente aqui um aumento. As mulheres são sempre mais vulneráveis, estejam elas em situação de sem-abrigo ou não é? Nós sabemos que é muito mais perigoso, por exemplo, para uma mulher andar
na rua sozinha à noite do que para um homem. Não que também não possa ser perigoso para um homem, mas realmente o grau é aqui um pouco diferente. As mulheres na rua estão muito mais expostas a crimes de outras índoles, a crimes de violência doméstica, a crimes de violência sexual. Estão aqui muito mais até necessitadas muitas vezes de um teto masculino, até como fator de proteção. É raro, muito raro ver mulheres sozinhas na rua, porque essas então estão mesmo aqui muito expostas a muitos perigos que existem. E é um fenómeno que eu acho que cada vez tem que ser mais olhado, cada vez tem que ser mais, estão a ser já, e sem desprimor, mas aqui um trabalho também que a Câmara está a começar a fazer em conjunto aqui com outras entidades orientadas para a mulher e para a violência doméstica para mulheres em contexto de situação de sem-abrigo. Tem havido aqui um olhar diferente, porque realmente o número o obriga, entre aspas. Mas, efetivamente, o número de mulheres na rua é ainda substancialmente menor que o dos homens, e um dos motivos é porque as mulheres conseguem-se autonomizar, o chamado desenrascar, muito mais facilmente do que um homem. Ok. E como é que tu, enquanto mulher, não é? Como é que tu vives esses momentos mais de ver que aquelas mulheres estão em perigo, porque tu sabes o que é estar na rua à noite e às vezes poder ter que ouvir um piropo ou sentir-te desconfortável ou com algum medo porque pode acontecer alguma coisa, portanto tu és mulher e nós mulheres acabamos por perceber o que é que as outras mulheres também passam, não é? E aquelas mulheres vivem na rua, não é? Como é que tu vives isso? Como é que tu sentes isso? Bem, eu vivo em primeiro lugar, na rua e sempre em primeiro lugar, um pouco como técnica, não no sentido de tecnicismo e de estar aqui a tirar a componente humana, não, porque eu nunca deixo de ser eu e tu sabes que eu adoro pessoas, mas obviamente que o primeiro olhar, a primeira abordagem deve ser sempre técnica, porque é essa que nos vai permitir ali poder ser ou não um agente de mudança, ou um agente de ligação a um serviço, ou uma embaixada, ou um balneário, ou uma refeição. Portanto, eu acho que o primeiro olhar tem que ser aqui sempre técnico, não é? Porque é o meu trabalho, é o de ligação daquelas pessoas aos serviços e um acompanhamento social. Obviamente que a questão de ser mulheres nos deixa aqui muito mais, eu enquanto mulher, muito mais sensível, não é? Às vezes até em questões tão simples como a higiene íntima de uma mulher que está em situação de sem-abrigo. E realmente aqui muitas vezes há falta de distribuição de artigos de higiene íntima para as mulheres. Isto é aqui um problema. E é um olhar aqui que me é mais sensível. E depois saber que, claro, e ouvir histórias, e conheço já algumas mulheres, histórias bem bonitas também conheço, outras não tão bonitas, mas ouvir realmente o que é aqui a fragilidade e a vulgarização que socialmente estas mulheres têm aqui este julgamento, não é? Porque uma mulher, se estiver na rua, se tiver consumo, já é 2 pontos abaixo de ser mulher. E se for prostituta, então já é muito mais pontos abaixo, e isto mesmo comparativamente com homens em situação de sem-abrigo que têm as mesmas problemáticas de consumos e também de prostituição. A mulher acaba por estar também aqui nesta área de como a sociedade a vê, nesta franja mais vulnerável, um pouco aqui em desvantagem, e portanto a ter que estar sempre aqui um pouco em modo combativo, e quando não o consegue, eu acho que compete a todos nós, à sociedade, a todos nós, também termos aqui, a nós mulheres, principalmente a nós mulheres que sentimos isso na pele, ter aqui essa responsabilidade, uma vez que nós temos aqui um pouco mais poder de escolha do que elas, não é? Devido à sua vulnerabilidade, de sermos aqui voz e algum agente de transformação. Como tu estavas a dizer, nós próprios temos que ser os motores da mudança, não é? E tu já fazes parte de uma equipa
que ajuda e que é um bocadinho o motor da mudança. E eu quero agora perceber como é que tu, Raquel mesmo, como é que é trabalhar na tua equipa enquanto mulher. Eu sei que vocês são muito unidos e pelo menos do que eu conheço não existe aqui distinção entre se é homem e se é mulher. Ai deles! Portanto, eu acho que fazer-te essa pergunta, eu já sei que a tua resposta vai ser que não, certo? Porque vocês, pelo menos da complicidade que eu conheço que existe entre vocês, sim. mas vocês também trabalham com outras equipas e com a própria Câmara de Lisboa, não é? E é perguntar-te se alguma vez, neste trabalho da Câmara, sentiste alguma desvalorização da tua opinião ou de alguma coisa que tenhas dito, ou alguma coisa, pronto, mesmo que tenham sido discutida em equipa e que tenhas sido tua porta-voz, por ter sido uma mulher a porta-voz ou por ter sido uma mulher a dizer? Não. Mas também há aqui uma situação, Palito, que também queres falar, meu amor, que é assim, a área social tendencialmente é uma área muito feminina, já vem historicamente, já as assistentes sociais, no tempo até da Revolução Industrial eram muitas mulheres. Aliás, o assistencialismo começou na igreja, mas eram as freiras, portanto, a área social é aqui muito caracterizada pelo feminino. E, portanto, nunca senti honestamente que houvesse aqui alguma discriminação por ser uma mulher a dizer uma opinião. Até porque geralmente em reuniões, em encontros, em grupos de trabalho, a grande maior parte são mulheres. E, portanto, não existe, não sinto. E com a minha equipa específica, nós somos mais, mas equipa de rua, porque eu faço parte da equipa de rua desta equipa, somos 3 pessoas, neste momento somos 4, aliás, mas uma é muito recente, apesar de já estar há muito tempo connosco, são 2 homens e sou eu, não sinto a mínima discriminação, nós discordamos muito, que, como tu sabes, às vezes estamos aqui muito tempo ao telefone a discutir ideias, a discutir o que é que um acha e o que é que o outro acha, mas é uma diferença de opinião, não tem a ver com tu és mulher e isso vale... Não, de todo. Ok. E então agora, passando à profissão de DJ, portanto, a tua vida profissional é muito vasta, eu não sei, sinceramente, não sei mesmo se o mundo... Quer dizer, eu não sei, mas eu acho que sei. Se o mundo de DJ é o mundo muito dos homens, certo? Ou, pelo menos, atualmente se calhar não, mas começou por... Quer dizer, todo o mundo... Sim, era um mundo muito mais de homens, masculino, vá lá, digamos assim. Hoje em dia também depende, porque há 500 estilos musicais diferentes já há muito mais mulheres na cena musical, e muito bem. Se tu me perguntares aqui, nesta área, onde eu acabo por estar aqui um pouco mais enquadrada, que é a área dos anos 80, do pop, do rock, do hard rock, do heavy metal, realmente é uma área onde havia muito mais DJs homens, e penso que ainda há, do que mulheres. Ok. E sendo que tu estás a trabalhar, agora estás a trabalhar num restaurante mais chique, num grupo mais chique, mas já trabalhaste em vários sítios, já puseste música em variadíssimos sítios, de géneros diferentes, como tu já disseste, mas acaba por ser, sempre à noite, e muitas vezes lidas com pessoas que já estão um bocadinho noutro estado menos sóbrio, e também já partilhaste algumas histórias comigo, mas como é que é ter de lidar com estas situações? Porque o DJ acaba por estar ali a mexer, a organizar a noite, não é? A pôr as pessoas a sentir qualquer coisa durante aquela noite. Mas a noite, pelo menos eu sinto que é sempre, não sei se isto é estranho dizer, mas perigoso para as mulheres, porque mesmo seja a sair à noite, ou seja só estou a vir do comboio à noite, pronto. É sempre quase que as mulheres têm que se proteger. E mesmo tu sendo DJ... Mesmo tu estando ali a trabalhar e estás atrás da tua bancada de DJ, portanto não estás a divertir, não estás a dançar ali no meio das pessoas, não estás nada, como é que tu... Eu às vezes saio da cabine e vou... Sim, mas pronto, mas percebes o que é que eu estou a dizer? Como é que tu sentes isto? Como é que
os clientes masculinos lidam contigo, porque eu sei que já tiveste situações em que lidaram contigo de forma diferente só por tu seres mulher, ou tentaram se meter contigo só por tu seres mulher, ou porque tu estás na tua, estás a dançar e às vezes eles acham que isso é provocativo. Portanto, como é que tu lidas um bocadinho com isso? Sim, esta área aqui é a área da música, mas sobretudo aqui a área da noite. É uma área um bocadinho mais desafiante nesse aspecto, mas eu acho que é tanto para mulheres, hoje em dia, eu acho que é tanto para mulheres como para homens, porque eu também tenho amigos DJs e conheço vários homens DJs e que também são super assediados, e portanto eu acho que aqui a noite e aquele papel de alguém que está ali a animar os outros, que nos dá sempre aqui uma beleza extra, não é? E para além do álcool, que nos dá imensa beleza extra, não é? Pronto, somos todos lindíssimos depois de 2 copos, mas aquele glamour de nós estarmos ali, porque esse é para mim o grande trabalho de um DJ, é levar numa viagem e levar por emoções e que aquela pessoa vá ali e tu sais à noite e já tiveste experiência pela negativa, mas o papel é que a pessoa que sai daquela casa e diga: pá, saia feliz, não precisa dizer nada, mas que saia feliz, que saia a sorrir, que saia bem disposta. Isso é o que a música e é o que o trabalho do DJ deve fazer, porque se a noite for uma porcaria, não é? Que assim a gente sai dali, eu não gostei nada daquele gajo, daquela gaja, aquele horrível. Pronto. Mas o facto de estar a mexer com essas emoções das pessoas confere-nos aqui alguma beleza extra, não é? Obviamente que do ponto de vista do ego, há situações soft e cool que sabem muito bem, quer homens, quer mulheres. Eu já tive algumas situações menos agradáveis, nunca tive nenhuma situação muito complicada. Também sempre fui uma pessoa muito tranquila. Quando comecei a pôr música, também, como sabes, eu tinha um relacionamento e durante muitos anos tinha um relacionamento bastante estável, portanto... E o Bruno acabava por estar ali muitas vezes, mas mesmo quando não estava, a minha postura era muito tranquila e muito estável, e nunca tive assim grandes problemas. Como lidar? Já tive várias formas de lidar com os alguns problemas que tive. Começo sempre com a educação, nunca tive que bater em ninguém, não, por acaso, mas isso foi como cliente. Já parti a cana de nariz a uma pessoa, mas foi um acidente, pronto. Não partam. Não faça. Mas como DJ, tento resolver as coisas com tranquilidade. Também quase todas as casas acabam por ter um segurança, um porteiro, um colega, pronto, que acaba ali por... Sim, porque é sempre aquela coisa de... Tu estás a trabalhar, não é? Tens que sempre, é quase teres que gerir a ética profissional com a ética pessoal, não é? Tipo, ninguém vai entrar no meu espaço pessoal, porque é o meu espaço pessoal, claro. Mas também não posso reagir de uma forma mais impulsiva porque estou a trabalhar, não é? Então, às vezes pode... Eu sei que tu és tranquila nisso e que fazes isso já há muito tempo depois de música, portanto também já aprendeste a lidar, mas é um bocadinho ter que gerir claro. Estes dois lados claro. Que nós temos, não é? Que é normal. Claro. Não sei tem que se gerir. E depois lá está, tudo depende do espaço, não é? Quando eu ponho música, sei lá, em discotecas, estou-me a lembrar do Platô, 2001, onde já pus música, é muito mais fácil porque os seguranças estão ali, são seguranças e, portanto, a barreira é natural. E então, é natural, não é natural, mas é feita por eles, a barreira das pessoas se aproximarem. E tu sabes, eu sou uma pessoa que gosto de... Se alguém me quiser vir pedir uma música e se eu não sou daquelas que fica, ai meu Deus, sou aqui uma diva, como é que se está a atrever a pedir-me uma música? Nunca fui assim, gosto desse pedido, tudo ok, mas não há muito mais proximidade na cabine do que essa. Noutros espaços, e eu estou já, vai fazer este ano 7 anos ligado ao não sei qual, ao grupo Amorim Deluxe, onde as pessoas se podem chegar mais perto de mim, e onde não há essa figura do segurança, há uma parte da barreira natural que tem que ser criada por mim, portanto há sempre ali aquele espaço,
E a única situação ali mais complicada que eu já tive também foi rapidamente sanada, porque eu cheguei logo ao pé de alguém que disse assim, esta pessoa tem que sair daqui, não vai, ou sai ela ou eu vou ter que sair da cabine, até a pessoa sair do espaço, pronto, e as coisas resolvem-se. E alguma vez te pediram, tipo, alguém que estava a contratar para expor música, te pediu para te arranjares de uma certa forma, ou vestires de uma certa forma, ou se calhar para ires mais sexy ou mais whatever, O por que seres seria? mulher? Eu já sou sexy, olha agora. Não, estou a brincar. É assim, eu tenho... eu até chegar ao grupo Amorim Deluxe, eu acho que eu era uma DJ e depois aí fui-me transformando aos poucos, não deixo de ser quem sou, mas aprendi, profissionalizei-me bastante mais. Os não sei qual tem dress code, não tem nada especial. Sim, mas São quando eu cores digo, ou seja, neutras. o dress code aí é, pronto, é cores, mas nunca te pediram tipo, tens que ir de saltos altos, ou especialmente o teu programa se chama de rock de saltos altos, não é? Ou tens de ir com uma camisola com um decote, ou com uma coisa mais curta, ou qualquer coisa assim. Se alguma vez te pediram, É sim, eu posso dizer que os não sei quais já tive aqui ou de alguns maquilhagem, ou pedidos cabelo e arranjado, pede ou o que sempre seja. isso. Em todos os meses, quando recebo o calendário mensal dos não sei qual, vem lá que o cabelo tem que estar penteado e que temos de estar maquilhadas e com sapatos pelo menos de cocktail. Ora pois que eu não me maquilho, ora pois que eu acho que estou sempre penteada, ora pois que eu já sou uma mulher idosa e saltos altos fico cheia aqui de dores e contraturas. Não, sim, eles pedem, mas acho que dentro daquilo que eu sou e da pessoa que eu sou, que não uso maquilhagem, não uso o cabelo aqui todo aprumadinho, mas isso é uma imagem de marca também minha, e não uso saltos altos, acho que me visto razoavelmente bem e muitas vezes muito bem, e sempre bem, esqueço razoavelmente bem, enganei-me. Portanto, eu visto-me sempre muito bem ali para o espaço e para o conceito, e a verdade é que aos anos que lá estou, nunca fui assim especialmente produzida, a não ser na passagem de ano e este tu que me maquilhas, ou a não ser na noite de Halloween, que foi a minha noite mais de Xanã, que era a Também sou eu festa que da maquilho. Playboy, foste tu que me maquilhaste e foste tu que me penteaste, foi a primeira vez que pus música de cabelo apanhado, e ninguém quase me conheceu, até eu chegar e começar a pôr música, mas pronto, nunca enfrentei nenhuma questão dessa ordem. Mas já agora, quando diz isso no horário dos não sei qual, diz também alguma coisa para os homens? Diz igualmente para os homens. Diz que os homens têm que ir vestidos também nos mesmos tons, são os tons escuros, camisa pelo menos sempre de camisa, que não podem ir ténis. Sim, tem dress, os não sei qual têm dress code, seja para homens, seja para mulheres. Tivemos agora aqui a falar da tua vida profissional, vamos agora passar para a tua vida pessoal. Portanto, começando aqui, olha, porque tu há bocadinho disseste, és mãe, a minha mãe. Portanto, o que é ser mãe para ti? Ou como é que tu vês o papel de mãe? Se é importante, se não é importante? Tudo o que tu achas que é para ti o papel de mãe. Ser mãe para mim é maravilhoso. Eu nunca quis ser mãe, mas acho o máximo, ainda hoje eu acho o máximo ser mãe. Eu digo a toda a gente, eu acho isto uma aventura incrível. Portanto, acho que é um papel muito importante, é o papel de dar a vida, é o papel de pormos alguém no mundo que, a partir da minha perspectiva, que saiba ver a beleza e que saiba ver as coisas boas no mundo e que tenha o coração do lado certo. Portanto, sim, é realmente, não vou dizer, é um papel de uma vida, temos vários, eu acho, acredito, mas é sem dúvida um papel muito importante. Para mim, pessoalmente, é maravilhoso, foi maravilhoso, eu adorei estar grávida, eu adorei tudo, eu adorei o parto. A única coisa que eu não gostei muito nestes 24, não é? Desculpa, filha. Oh, mãe, só tens uma filha, fogo. Nestes 24, foi aqueles 15 dias a seguir ao parto que eu estava cheia de pontos e depois tinha medo de fazer xixi, tinha medo de ir à casa de banho, tinha medo de tudo e doía-me tudo e pronto. Tirando esses 15 dias, acho que é uma aventura fantástica. É uma aventura porque não é para já não é um trabalho, depois também não acho que seja uma missão, porque cada pessoa é uma pessoa, tu és completamente diferente de mim, não tens nada a ver com o meu feitio, como sabemos. No entanto,
se me perguntarem, eu acho que nos damos bem. Neste momento, como eu digo tantas vezes, eu vivo com uma mulher adulta, é minha filha, mas é uma mulher adulta, não deixa de ser minha filha, eu não deixo de ser a Queen, cá de casa. Mas é uma mulher adulta, continua a ser uma aventura, não é? Gerir, acho que é sempre sempre levei a nossa relação, desde que nasceste, como uma relação, exatamente, que já passou por várias fases. Quando eras mais pequena, tinhas necessidades mais básicas, foste crescendo, acho que sempre te tentei orientar para liberdade e responsabilidade, acho que sempre foram esses os meus grandes valores de liberdade e de responsabilidade. Hoje olho para trás em 24 anos, está porreiro, acho que está isso foi aqui realmente um objetivo com sucesso. Mas é isto, ser mãe é uma relação entre duas pessoas, aceitando também que a outra pessoa, que é ela própria, um ser completamente diferente de mim, não é? E dentro disso, tentar gerir a educação, tentar transmitir os meus valores, tentar dar hábitos, desde hábitos de estudo, a hábitos de higiene, a hábitos de limpeza, a hábitos de educação. Portanto, mas não deixa de ser sempre uma relação. Pronto, e para mim tem sido uma relação muito boa. Ok, para mim também. Obrigada. Estava já 2 galhetas também. Isto, calma. Então, tu nasceste no ano do 25 de Abril e eu fiz aqui uma pergunta à avó a ver com isto, mas pronto, diferente porque ela viveu o que era antes do 25 de Abril e tu não, mas pronto, tu viveste sempre muito de perto o que foi o 25 de Abril, porque o avô estava no Quartel do Carmo, a avó também viveu muito aquilo por estar grávida de ti e o marido estar no Quartel do Carmo. Portanto, como é que tu viveste este 25 de Abril e como é que tu o sentiste? O que é que te foi passado pelos teus pais por causa desta liberdade e de tudo o que se viveu nesse ano? Pronto, eu já nasci depois do 25 de Abril. Portanto, eu já nasci com a liberdade, como um dado adquirido, não é? Eu enquanto criança cresci a ouvir o avô e os amigos dos avós a contarem as inúmeras histórias que tinham vivido no 25 de Abril, tanto é que quando cheguei à escola, à primária, e começaram a falar do 25 de Abril, eu achava aquilo um pouco estranho, porque tipo, estavam a falar das histórias que eu ouvia à mesa de jantar, como é que estão todos a falar disto, mas realmente nasci aqui, foi muito passado aqui o valor da liberdade, da igualdade de direitos entre homens e mulheres, apesar de ainda não existir em 2026, mas nessa altura falava-se muito e lutou-se muito efetivamente por ganhar direitos, porque as vozes das mulheres fossem também ouvidas, uma vez que estamos aqui a falar de mulheres, e realmente esses direitos já nos eram, para mim, foram como adquiridos. Há situações em que realmente sinto que a sociedade deixou de exercer a sua liberdade, adquirindo-a, ou tendo-a como um dado adquirido, concretamente aqui na questão do votar, não é? Porque as mulheres não tinham a liberdade para votar antes do 25 de Abril. Eu nem me passa isso pela cabeça, nem me passa pela cabeça não poder expressar a minha opinião, mas também vemos aqui que atualmente, face às grandes taxas de abstenção, que também hão de contemplar um número grande de mulheres, que realmente há aqui quase um desrespeito por esta luta dos direitos das mulheres que o 25 de Abril trouxe bastantes, não é? Sim. E como é que... Porque eu conheço, não é? E também É verdade, é verdade. nós conhecemos. E eu sei que... Pronto, tu sempre foste uma pessoa e também me passaste muito isso a mim, portanto, eu também sou uma pessoa assim, de falar aquilo que tu sentes, de dizer aquilo que tu achas que deve ser dito, de impor os teus direitos como mulher. E como é que isso foi visto ao longo da tua adolescência? Porque, pronto, quando nós somos crianças, às vezes, pronto, é aquela coisa de... não dizemos bem essas coisas, ou ainda não pensamos bem sobre o assunto, mas... Ao longo da tua adolescência, ao longo da tua vida adulta, como é que foi sentido por parte dos homens à tua volta
isto de... Ela tem uma opinião a dizer, ela tem uma coisa a dizer. É assim, lá está, voltamos aqui à mesma questão. Eu sou de uma geração que já tinha a liberdade aqui como adquirida, não é? Ainda apanhei muitos comportamentos de miúdos na escola, havia as coisas dos apalpões, mas eu sempre fui muito... Até eu ali à primária eu era muito queixosa, a partir daí a minha avó um dia disse-me: se me voltas a aparecer com queixinhas eu bato, e eu comecei a ser eu a bater nos outros para resolver melhor a questão, mas nunca senti aquele preconceito e aquele comportamento que acredito que houvesse antes do 25 de Abril, porque já cresci com rapazes e raparigas que também tinham a liberdade como um dado adquirido. Mas nem quando, ou seja, mesmo ao longo da tua vida adulta ou mais jovem adulta, nunca sentiste de alguém que tenha ou ignorado por ter sido uma mulher a estar a dizer isso, ou ter feito um comentário em relação a algo que tu disseste, desvalorizando aquilo que tu disseste? É assim, eu posso dizer que, se que a pessoa, assim que me esteja a lembrar agora, pessoalmente não, mas continuam a existir inúmeras desvantagens das mulheres em relação aos homens. Isto está estudado, não é dito por mim, portanto, para funções iguais as mulheres ganham bastante menos, isso é uma discriminação. Uma mulher grávida no local de trabalho é sempre um problema porque vai estar de licença e, oh meu Deus, ainda hoje em dia que os homens já têm muito mais acesso à licença de parentalidade, a questão deles é sempre vista de uma forma diferente do que a da mulher. Portanto, não tendo eu, assim, memória ou que algum exemplo agora que eu possa dizer alguém me disse ali naquele dia e eu fiquei irritada, tive de certeza inúmeros episódios ao longo da vida e de situações, ainda que possam ser disfarçadas de normalidade, porque infelizmente a normalidade ainda hoje é bastante desfavorável em relação à mulher, não é? E portanto, não falando assim de nada em concreto, sim, ainda hoje a mulher tem que lutar bastante, e tem que lutar bastante mesmo, e em Portugal, que é um país democrático, e na Europa, portanto, fora desta realidade a luta ainda é maior, mas a mulher ainda tem que lutar bastante contra preconceitos que podem não vir sobre a forma de um comentário, mas podem vir sob a forma de um vencimento, de um acesso a um direito, de um olhar para uma maternidade sem ser com não vou admitir esta mulher neste trabalho porque ela quer ter filhos e vai faltar. Existe realmente ainda muito percurso para ser feito, eu acho. E relativamente aqui à forma como a sociedade vê a mulher, portanto, tu nunca casaste e eu queria eu queria saber se tu alguma vez sentiste pressão da sociedade para quase como cumprir esse passo, não é? De uma mulher tem de vai estudar, casa, que tem uma casa, com o marido, tem um filho, não é? Alguma vez sentiste pressão da sociedade em cumprir esses papéis que são esperados para a mulher? Nunca liguei muito a isso, ou seja, a única vez que senti pressão foi quando estava grávida de ti, mas é uma coisa que me passou ao lado. Eu sempre fiz o que queria, nunca ninguém me forçou muito a nada, mesmo que tentassem. Portanto, essas pressões da sociedade, eu sempre tive aqui muitos desejos na vida novamente, associados à liberdade, associados à alegria, associados a ser feliz todos os dias. Nunca fui assim uma pessoa de o meu percurso na vida, eu tenho que fazer isto e isto e lá à frente vai ser maravilhoso. Não, eu sempre fui uma pessoa que gostei de acordar bem disposta, de ser feliz naquele dia. E depois o amanhã logo se via. Claro que tinha muitas críticas, porque não juntas dinheiro, porque não fazes um enxoval, porque eu juntei dinheiro para ter uma moto, que era o que eu queria, tive-me a virar 535, grande desgosto da avó na altura, que vai ver isto, mas vai-se lembrar que deixou de me falar e tudo, quando eu comprei a moto, mas ficou ali bastante preocupada na altura. Mas da parte dos meus pais nunca tive essa pressão, nunca, sempre tive... o caminho que os meus pais tentaram passar, que seria bom eu fazer, foi sempre de eu me sentir bem, eu me sentir realizada
com casada ou sem ser casada. Isso não era... Aliás, a nossa família também tem aqui, deste lado, tem aqui um percurso um pouquinho atípico, não é? O avô teve um primeiro casamento e já estava com a avó e já eu era nascida quando ele pôde voltar a casar. Novamente foi o 25 de Abril que trouxe esse direito, não é? Ao divórcio, que não havia. Portanto, eu nunca senti alguma pressão. Quando engravidei, que eu dava-me imensa vontade de rir, ainda pensei casar, porque tinha direito a 21 dias de gozo de férias, e na altura, eu e o teu pai, houve um único momento em que pensámos em casar, porque queríamos ir à Índia, e nós íamos à Índia todos os anos, e eu já não tinha férias, e então, se a gente casar, ainda ganho aqui mais 21 dias de férias. Mas pronto. Que boa motivação. E não era porque não houvesse amor, porque havia... Mas realmente, e havia muito amor, mas não era essa a base, nem para mim, nem para o teu pai. Portanto, as pressões nunca senti. Nunca ligaste. Nunca liguei muito. Se calhar tive mais até aí, mas como nunca liguei, pronto. Agora já estamos aqui a terminar. Queria-te perguntar se tens assim alguma inspiração, pode ser mais do que uma pessoa que seja uma inspiração para ti enquanto ser mulher, e um ensinamento que tu tenhas aprendido ou que queiras passar ou qualquer coisa. Não tem que ser uma frase bonita. Ai, não? Oh, bolas. Dizer, pode tinha ser. Aqui já, uma aqui no bolso. Ai, não está. Nem tinha nada disto preparado. Bem, inspirações tenho várias. A primeira inspiração assim que eu posso referir é a minha avó materna. Foi sem dúvida para mim um mulherão, a vários níveis, porque foi mãe muito jovem, foi numa sociedade, uma altura completamente diferente da sociedade e tudo. Teve que vir para Lisboa sozinha, desenrascar-se sozinha. Já depois, ainda hoje eu falo nela porque foi a primeira mulher que eu conheço a fazer redução de riscos no consumo de álcool, não o meu avô de sangue, mas com o Serafim, que tinha um problema de consumo de álcool bastante elevado. Quando ela o conheceu, e realmente ela, sem retirar o consumo, foi a primeira mulher que eu conhecia a fazer redução de riscos na altura. Era um mulherão gigante, do nada fazia muito, de uma patanisca fazia uma refeição para 6 pessoas, era assim a minha primeira referência. Depois a avó, por tudo o que é para mim, é o meu farol, eu digo sempre, ela é o meu farol, e é sempre aquele olhar de correção, de valores, de integridade, de caminho, de coragem, será sempre aqui o meu farol. Mas depois tenho outras, não é? Tenho a minha querida Madonna, pois é que está claro que eu tinha que falar aqui da minha querida Madonna. Claro. É uma referência para mim, porque nos anos 80 eu era uma miúda, muito miúda, e quando ela apareceu em rebeldia, com todos os valores, e parecia ali de sutiã, cheia de crucifixos, e a desafiar todos os valores instituídos à época, e a acariciar-se e mostrar que uma mulher mexer no seu próprio corpo, apesar de eu ser uma criança, já na altura ela mostrava que isto não é errado, na aceitação de pessoas com outras opções de vida e opções sexuais. Foi sem dúvida uma grande referência de tolerância para mim no mundo, sem dúvida. Depois, outras referências que eu possa ter, tenho uma agora muito mais recente, o Obama, para mim é uma grande referência, por vários motivos, na sua visão social da vida e de uma conjugação de Estados, como são os Estados Unidos da América, o Dalai Lama, pela sua lição de amor. Mas depois, eu acho que as referências também se vão mudando ou vão adaptando ao longo da vida. Aquelas não deixam de ser, mas depois vão surgindo outras, não é? A ópera, por exemplo, para mim é também aqui assim, uma referência de vida por uma mulher que não tinha nada e de tanto que fez. Tenho uma referência de uma mulher que eu adoro, que não é muito conhecida, mas chama-se Suzanne, acho que é Byron, já não me lembro bem do apelido, mas foi uma mulher que mexeu muito aqui com o sistema prisional das mulheres nos Estados Unidos, é sem dúvida uma referência. Portanto, tenho várias, mas pronto, assim as principais posso já aqui dizer, a minha avó, a minha mãe e a Madonna. Gostei da ordem. Da ordem, pronto. Pronto, e tens algum ensinamento que tenhas
aprendido, ou um ensinamento, ou alguma coisa assim de uma forma geral? Eu não tenho nenhum ensinamento, porque, pronto, não tenho assim nada, eu não tenho nada para ensinar, posso partilhar, tenho partilhas para fazer da minha vida, que ainda hei de ter muitas mais aprendizagens. Acho que assim, que a coisa mais bonita para mim da vida, honestamente, é uma coisa muito simples, é acordar bem disposta e deitar-me bem disposta. Acho que e procurar todos os dias estar de bem comigo e com as outras pessoas. Tenho muita gratidão, sinto genuinamente, talvez também, e mais ainda, deste trabalho com pessoas em situação vulnerável. Eu acho que não há um dia que eu não venha no metro e que não venha a agradecer. As coisas para mim são básicas e não são básicas, são um luxo. E portanto acho que este agradecer, esta gratidão, este agradecer à vida durante as 24 horas do dia, e às vezes também termos que parar, respirar. Eu sou uma pessoa que leva as coisas muito a peito, mas acho que é importante às vezes pararmos, respirarmos e também tentar relativizar a seriedade, as coisas más. Isso ajuda-nos aqui a estarmos um bocadinho melhor connosco. E eu acredito que quando estamos melhor connosco, podemos sempre fazer melhor à nossa volta. Seja no supermercado, no café, a trabalhar, no programa de rádio, a pôr música. Portanto, o ensinamento que eu possa ter para partilhar, que para mim é uma coisa muito importante para o meu dia-a-dia, é estar bem disposta, acordar feliz. E tu sabes que eu acordo quase sempre bem disposta. E, Às vezes demasiado. às vezes demasiado, mas pronto. Mas também não há bom dia como o meu, toda a gente diz. Mas deitar-me de igual modo. Posso estar cansada e tu sabes que eu trabalho muito, mas deitar-me igualmente com... Está tudo bem, pronto. Isto para mim é uma coisa que é muito importante para o meu equilíbrio. Aí vem um Antes de prémio. terminar, não. Pronto, eu li um livro e falei aqui no primeiro episódio, quando eu faço a introdução sobre estes vídeos, que é um livro que fala sobre o feminismo e fala sobre alguns conceitos, e também achei interessante no final de cada uma destas entrevistas que eu estou a fazer, perguntar um conceito, para ver qual é a tua opinião sobre esse conceito e também para passar o que é esse conceito e a importância dele na vida da mulher. São todos relacionados com a mulher. O que é o sexismo? Então, o sexismo é, no fundo, abrir uma vala maior, para mim, não é? Entre sexos diferentes, entre homem e mulher. É aqui sim um aprofundar destas diferenças, que pode ser com uma tónica mais machista ou com uma tónica mais feminista. Eu acho que numa delas é muito positiva para um equilíbrio. O ideal de uma sociedade seria homens e mulheres terem aqui acessos iguais, direitos iguais, que o corpo da mulher não fosse aqui visto muitas vezes também como uma arma de guerra, e que é, mas o corpo do homem também é, noutras situações. Mas acho que o sexismo é aqui o aprofundar destas diferenças, que apesar de, na minha opinião, eu achar que não faz sentido nenhum, porque não entendo o porquê de haver estas diferenças, vejo que infelizmente na sociedade atual está-se a voltar a caminhar outra vez para haver cada vez mais diferenças entre homens e mulheres, e portanto o aprofundar aqui deste sexismo. Pronto, o livro diz, é muito fixe, diz: são todos os movimentos que sejam motivados pela supremacia de um dos géneros. Portanto, como tu disseste, pode ser mais para o lado do género masculino ou para o lado mais do género feminino. Portanto, é um pensamento preconceituoso, assente na discriminação sexual, que promove a desigualdade entre pessoas, e a não existência do sexismo é a existência de uma sociedade onde tanto o homem como a mulher são iguais. Não foi o que eu disse? Foi muito bem. Eu É muito quase li esse inteligente. livro. Olha, obrigada. Obrigada, meu amor. E muito obrigada por teres participado, foi muito bom. E obrigada a todos por assistirem. Obrigada. E Espero que gostem. espero que gostem e sigam o podcast em todo lado e comentem, deixem like e partilhem
E pronto. Sejam felizes. E sejam felizes. Beijinhos e até à próxima. Tchau. Tchau.